Agatha aqui, professor. Tá bom, obrigado. Mais alguém aí? Alberto, Camila? Eu tô sem câmera, professor. Oi, professor, tô aqui. Oi, professor, tô aqui também. Eu também tô. Professor, tô aqui também. Valeu, obrigado. Oi, Bom, professor, pessoal, tô aqui também. Bom, eu já vou avisar, porque na outra turma eu avisei no fim da aula, não sei se todo mundo está prestando atenção. A próxima aula, vocês tragam notebook, quem puder, quem não puder, não tem problema, a gente contorna a situação, mas seria bom todos trazerem notebook para a gente fazer uma planilha juntos, tá? Em cima dessa matéria aqui, porque os exercícios, para não ficar complicado vocês ficar fazendo conta, eu quero que mais entendam o conceito e construam uma planilha, porque aí vocês vão construindo a planilha, vão entender o conceito e resolver os exercícios de forma mais rápida e simples, tá? Porque no final das contas, como engenheiro, você sempre vai usar um software, mas é importante entender o que está fazendo o software. Então, pouca gente hoje faz cálculo na mão. Então, o importante é participar da aula, aprender, né? Se você não tiver computador, notebook, combina com um colega de assistir aula junto com um colega que tem, vai para a casa do colega e entra aqui online e faz em dupla, mas pelo menos participem, né? Porque aí vocês vão adquirir a planilha no final, vão receber uma avaliação pela construção dessa planilha, como se fosse uma lista de exercício, e aí vão responder as questões, inclusive da prova, tá? Por quê? Porque mesmo que a questão seja um pouco mais trabalhosa, com a planilha você consegue resolver as questões mais complicadas sem muita preocupação. Bom? Então, vamos aí. Então, aqui nós vamos continuar o assunto, e nós já vimos alguns conceitos básicos de tensão. Essa matéria, como eu já falei, já tinha sido vista antes, porque a gente queria entrar em tensão, deformação, elasticidade. Só que agora nós estamos novamente entrando nela, a fazer um avanço maior, mais detalhado, para o caso de tensões internas nos materiais. Certo? Então, nós vamos estudar tensões no interior dos materiais, através de um conceito, né? E de um diagrama chamado Círculo de Mohr. Então, é a partir dele que nós vamos trabalhar, que nós vamos aprender hoje, tá? E aqui eu vou, deixa eu ver onde começa, aqui. Então, tá. Eu vou dar mais estender mais esses conceitos aqui, tá certo? Então, aqui tem um título assim, aplicação ao caso de estado plano de tensões. Por que existe esse título aqui? Por causa do seguinte, o problema da elasticidade, ele é tridimensional, ele envolve 3 eixos, x, y, z, no caso, se for uma coordenada retangular. E ele é chamado de problema triaxial. E o que você faz para resolver esse problema? Muitas vezes é muito complicado resolver um problema real por métodos matemáticos ou numéricos, né, no caso, analíticos ou numéricos, usando as 3 coordenadas ao mesmo tempo. Então, a ideia é simplificar o problema para placas delgadas ou placas muito espessas, tá? Ou, que no caso seria quase como um bloco, né? Então, quando for placas estreitas, né, com uma espessura menor, a gente tem o que a gente chama de estado plano de tensões. Quando for blocos, como uma barragem, por exemplo, a gente tem estado plano de deformações. Então, um problema complexo é dividido em 2 problemas simples, né, com um grau de complexidade menor do que o anterior. É por isso que está escrito estado plano de tensões. Então, poderia ser estudado estado plano de deformações. Aí, tudo que se aplica aqui seria aplicado trocando tudo de tensão por deformação. Por quê? Porque a relação entre tensão e deformação é só o módulo elástico, ou o módulo de cisalhamento. Então, o que vale para um conceito vale para o outro. Então, a gente aprende primeiro estado plano de tensões e depois estado plano de deformações. Então, vamos lá. Então, o que seria um estado plano de tensões? Como a figura está mostrando aí, seria um carregamento, por exemplo, feito ao longo da espessura
de uma placa aqui, ó. Tá certo? Então, essa é a situação mais direta e clara para a gente entender esses tipos de problemas, tá bom? Então, hoje em dia, dificilmente se usa blocos, né? A não ser, talvez, em engenharia mecânica, né? Mas na engenharia civil não se usam blocos, tá? Bom, então, como eu falei, o comentário aí do que eu acabei de falar está escrito aí no texto. Todas as vezes que eu fizer um comentário, ou vocês leem o texto em casa, vocês veem que é praticamente o que eu estou falando, tá? Então, nós vamos agora estudar esse carregamento com as seguintes configurações. Olha só. O que seria um estado plano de tensões na prática? Se eu retirar um elemento infinitesimal de volume do interior do material, eu vou ter um tensor, como está mostrado aqui. Tá? Deixa eu só conferir se o que eu estou apresentando é o que vocês estão vendo. Tá certo. Vamos ver lá. Acompanhe o cursor aqui. Então, você tem aqui uma matrizinha que é o tensor das tensões, que representa esse volume aqui num ponto do corpo. Então, isso aqui é um elemento infinitesimal em algum ponto do seu corpo. Então, a gente está usando coordenadas cartesianas porque é mais simples de ver e perceber os resultados das coisas. Então, o que vocês estão vendo aqui? Uma linha zero, né? Uma linha zero e uma coluna zero. Ou seja, a matriz, ao invés de ser 3 por 3, é uma matriz 2 por 2. Então, só tem coordenada x e y. Se só tem coordenada x e y, está representada aqui num plano. Tá? Então, o elemento que é tridimensional passa a ser representado por um elemento bidimensional. Então, essa área em preto aqui, certo? Ela é exatamente o estado XX, tal XY, tal XYX, que é o mesmo que a matriz simétrica, né? E sigma YY, ok? Qual é um outro caso possível? Quando você tem um plano, né, aqui era o plano XY, agora é o plano XZ. Então, tem novamente uma linha e uma coluna zero, só que a posição na matriz é diferente. Não, deixa isso no mochila, depois eu trago, deixa aqui dentro. Não. Aí, então, o que acontece? Aí, olha a diferença da figura de cima para de baixo. Nenhuma, né? A não ser os índices, né? Que foram colocados aqui, sigma, zz e assim por diante. Então, veja só, à medida que você vai mudando o plano, você vai mudando os índices na matriz e a posição dos elementos. Mas a representação é análoga. E para o terceiro plano, a mesma coisa. Certo? Então, o importante que vocês entendam é que quando é triaxial, a matriz é 3 por 3, e quando é um estado plano, é 2 por 2. Pronto. Isso é o mais importante vocês entenderem. Aí, o restante é saber colocar os índices e os elementos na posição correta. Então, ó, como eu estava falando, você retira um ponto e analisa a tensão naquele ponto. Tá? Um corpo aí que está carregado, tridimensional, tem apoios e tem força sendo aplicada, uma direção normal, uma coordenada global e uma outra local que vai ficar naquele ponto lá. Bom, aí o que nós queremos fazer? Nós queremos mudar a orientação do nosso sistema de coordenadas. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Você vai obter um novo elemento orientado no novo sistema de coordenadas, certo? E aí você vai procurar saber qual é a dependência da original, da matriz original, em função do ângulo de giro. Por quê? Porque se eu souber como que muda a matriz original em função do ângulo de giro, eu vou saber para qualquer ângulo que eu quiser. Então, nós temos 3 ângulos aqui, a matriz vai ser rodada por 3 ângulos, e eu vou ter um novo sistema de coordenadas, e aí eu fico sabendo para qualquer situação de giro. Tá? Então, é como se estivesse pegando um tensor sigma e transformando para sigma linha. O sigma está na coordenada x, y, z, e agora nós vamos ter o sigma linha nas coordenadas x', y', z'. Só isso. Então, aqui está uma representação apenas de um único vetor, que é a força e a sua direção normal por um ângulo θ. Nós vamos mudar o sistema de coordenadas, a força vai estar na mesma direção que estava antes, a normal na mesma direção da normal antes, porém agora
né, ao girar esse sistema de coordenadas, tá, você vai ter uma representação x', y', z'. Bom, agora vamos como que ficariam as forças oblíquas, que são forças que têm uma parte perpendicular e outra paralela, ou seja, uma normal e duas tangenciais. Então, quando a gente fizer isso, a gente vai estar trabalhando com coordenada global num ponto, então vai ter, né, e suas componentes tangenciais. E também nós vamos ter momentos fletores também, que vão ser vetores aqui, né, aplicados àquele ponto. Então, a transformação que a gente vai tentar procurar vai afetar a força e vai afetar o momento. Por quê? Porque momento é força vezes vetor posição. Então, se afeta a força, afeta o momento. Então, aqui a força, nessas coordenadas, estão em cima do corpo, é F na direção normal, Fs1 na direção tangencial 1, Fs2 tangencial 2. Às vezes, gente, eu estou usando o símbolo S1 ou tal 1, o S2 ou tal 2. Então, à medida que eu for vendo na apostila que eu usei duas notações, que eu preparo a aula usando 2, 3 livros, e às vezes eu vou digitando e não percebo que mudou a notação, e aí fica diferente a notação de um para o outro. Eu vou corrigindo. E se vocês virem que tem duas notações diferentes, vocês coloquem numa única notação, tá? Até eu conseguir corrigir tudo. Porque às vezes eu preparo a aula e não dá tempo de ver todos esses erros assim. Bom, então uma coisa que vai acontecer é que se eu quiser olhar para as densidades de força, que é força por volume, densidade de energia, energia por volume, assim por diante, o que aconteceu com a força vai acontecer com essa quantidade de força por volume também. Ela vai ter componentes normais, tangenciais e assim por diante. Da mesma maneira, os momentos fletores, tá? A gente vai trabalhar eles por unidade de área, e aí também vai ter componentes normal, tangencial 1 e 2. Então, ou seja, o que a gente está querendo dizer nesse parágrafo? Que o que afeta a força, afeta momento fletor também. Agora, o problema é o momento oblíquo, e eu quero saber separar as direções normais e tangenciais, sabendo que tem uma única normal e duas tangenciais. Então, veja só, um exemplo aqui básico de uma força na direção X. Se eu pegar esse corte aqui, essa tensão aqui é sigma', ela vai ser normal. A outra é tangencial, tal M. Mas se eu mudar o corte, aquela que era normal virou tangencial, e a que era tangencial virou normal. Ou seja, a posição, né, de normal para tangencial vai mudando conforme a orientação do meu plano de corte, que seria a orientação do meu sistema de coordenadas para a observação da força. Então, o que quer dizer com isso? Que a matriz, que ela tem coordenadas normais e tangenciais, ocupando a diagonal e fora da diagonal, vão... Certo? Tá certo? Quando eu fizer uma rotação. Ou uma mudança de perspectiva aqui do meu plano. Então, vamos fazer, em primeiro lugar, usando o nosso sistema de coordenadas cartesianas, com uma única força na direção X aqui. Vamos escrever a força, pode ser qualquer valor fx aqui, não importa. Se ela está na direção X, as outras direções são nulas. E vamos fazer a área também a mesma coisa na direção X, que é a direção dessa face aqui. Fx e AX na mesma direção. Bom, e eu vou tentar montar o tensor com esse sistema de coordenadas. Por quê? Porque eu estou com um sistema de coordenadas já definido pela forma do corpo, sem nenhuma rotação no plano aqui. Simplesmente essa face aqui. Eu quero ver até que ponto eu vou com esse cálculo, se eu quiser usar esse sistema de coordenadas já pré-definido. Então, eu sei que tensão é dFdA, dFx, dAx, dFx, dAy, assim por diante, sigma xx, tal xy, assim por diante, e eu vou fazer as operações que esse vetor F e esse vetor A estão me permitindo fazer. Então, eu percebo que vai ter dFx, dFx, dFx para todo mundo, mas não vai ter dFy nem dFz.
Aqui tem um Z aqui no zero, não tem nada a ver. Isso aqui é só apagar lá depois. Mas eu também vou ter uma linha dfx. Alguns elementos estão divididos por zero e outros estão zero sobre zero, que é uma indeterminação. E na outra, usando o dAx, vai ter dAx numa coluna e alguns elementos aqui com zero no numerador, né? Aqui zero no denominador. E aí, eu só vou ter um único elemento válido. Por quê? Porque quando eu dividir por zero, mesmo que a fx seja qualquer, vai dar infinito nessas duas posições. E nesses outros vai dar zero. E o outro são indeterminações matemáticas que eu não consigo fazer. Ou seja, para o problema que eu quero entender, de utilizar um tensor em coordenadas globais para entender um problema de rotação, vai ser complicado. Por quê? Porque meu tensor não capta as variações que eu preciso captar com o ângulo. Mesmo que eu defina um vetor tensão tx, y, pz, a situação é idêntica, ou seja, eu tenho só componente fx e o resto zero. Mas mesmo assim, com uma normal ainda também só na direção x, eu consigo escrever uma relação que o tensor das tensões vezes a normal é o vetor tensão. Essa relação permanece válida, porém, só aparece na matriz um único elemento. Tá? Então, não invalida a relação, mas ela fica deficiente para eu representar o problema de forma geral. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma coordenada global, local agora, em cima do corpo, com direções normais e tangenciais, porque as outras lá podia ser qualquer coisa, é só x, y, z, um sistema de coordenada fora do corpo, e vou escrever a força e o dA, e tentar fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Aí eu faço já o vetor tensão também, e vou montando aqui a matriz dfn, dan, df tal 1, dan, assim por diante. Aí eu vejo que eu consigo montar o tensor das tensões, porque eu vou ter ângulos, né? Esses ângulos vão estar orientados numa direção diferente do fx, e com isso eu consigo calcular os elementos da matriz sem zerar o problema ou sem fazer a coisa ficar infinita. Tá? Somente vai ter se ficar infinito se o seno de θ1 ou seno de θ2 for zero, que são os casos particulares que correspondem ao caso anterior. Aí aqui, ó, cosseno de θ1 cancela, aqui vai dar a tangente θ1 e assim. Então, eu estou conseguindo representar. Isso aqui, gente, não é para a gente calcular nada, é só para perceber o problema que nós temos e o que nós queremos fazer para resolver. Então, tá aí. Então, é possível fazer um tensor que varie com o ângulo e que me tenha as coordenadas de força, de tensão e de vetor tensão. Ótimo. Então, vamos tentar aqui fazer com um vetor normal cosseno θ1, seno θ1 e seno θ2. Ou seja, eu tenho um ângulo, né, no qual esse meu vetor normal está apontado. No caso, seria cosseno de θ1, cosseno de θ2 e cosseno de θ3, seriam três ângulos. Mas como os ângulos são complementares, o cosseno de um é o seno do outro, então fica seno de θ1 e aqui seno de θ2, por isso que aparece aí. Aí, multiplicando isso aí, a gente vai ter o vetor tensão representado com esses dois ângulos aí. Bom, só que agora nós temos que pensar o seguinte. Esse é o problema tridimensional. Tá? Então, o que acontece? O problema tridimensional tem complicações para resolver matematicamente. Então, vamos separar o problema, né, conforme a situação. Vamos pegar a mesma barra, girar com um plano aqui, um ângulo de plano alfa para o plano beta, fazer essa situação, a decomposição vai ser apenas no plano, e a força que está apontada na direção x, para esse plano rotacionado, vai ter uma direção normal, uma tangencial, e para a coordenada x, a direção normal se decompõe em normal x e normal y, e a tangencial se decompõe em tangencial x e tangencial y. Tá? Então, está aqui, ó. A força tem a normal e a tangencial e a normal.
A tangencial tem a parte x e y, e a normal tem a parte x e y. Ótimo. Aí eu falo o seguinte, bom, eu sei que a coisa tem que estar em equilíbrio de forças, ou seja, existe uma força F na direção x, então somatória de Fx tem que dar F, e não existe força na direção y, ou seja, somatória de Fy tem que dar zero. Eu sei que o meu vetor tensão pode ser dado por df de A0. A0 é essa área inclinada aqui, né? Esse plano já inclinado, não é a área da seção transversal, é uma área inclinada. E essa área inclinada, assim como a normal, vai ser escrita em função do ângulo. Aqui está a matriz, 2 por 2, o problema está sendo reduzido a um plano, como eu falei, tensão plana. A relação vetor-tensão, tensor das tensões normais está sendo satisfeita. A componente da normal é cosseno θ e seno θ. E agora eu vou fazer a multiplicação, né? E aí obter o vetor tensão da sigma xx cosseno θ, tal xy θ e assim por diante. Então eu sei expressar o vetor tensão, o tensor das tensões e a área e a normal em função desse problema com um único ângulo cosseno θ. Tá certo? Então, quais são as 3 relações que já foram ensinadas na aula passada que eu preciso guardar? É o seguinte, que eu sei que quando eu tiver um tensor, multiplicar pela normal vai ficar um vetor tensão. Mas eu sei que a componente do vetor tensão na direção normal é o vetor tensão vezes a normal. Então, se eu substituir aqui o vetor tensão aqui dentro, vai ficar sigma n escalar n 2 vezes. Por isso que alguns livros chamam esse pedaço de sigma nm, para lembrar que vai ser vetor tensão n escalar n. Tá? Então, se quiser chamar de sigma nn, tudo bem, não tem problema. Como existe uma perpendicularidade, o módulo desse negócio aqui ao quadrado menos esse aqui ao quadrado vai dar a tensão tangencial. Basta eu saber 2 para encontrar a terceira. Essa é a ideia. Aqui está o problema bidimensional, certo? Agora, eu aplico a normal numa posição de um ângulo θ, cosseno θ, seno θ, certo? Porque agora eu estou decompondo na direção xy as tensões normais e tangenciais, tá? E aí eu monto o meu problema como eu gostaria de ter montado antes, que não deu certo. Então vai ficar TNX, TNY, TNZ, ó, a linha e a coluna tá 0 aqui, então vai ficar a matriz 2 por 2, cosseno θ, seno θ, né? Então tem um problema típico de tensão plana. Se eu fizer isso, aí eu vou operando a linha por coluna, linha por coluna, linha por coluna, e obtenho as coordenadas TNX, TNY, TNZ. Uma outra forma de ver isso, que eu acabei de fazer aqui, ó, é pegar, fazer o escalar do vetor t com a vetor área. Eu sei que o vetor t é tx, ty, o vetor área é x a y. Tem gente que gosta mais de sistemas de equações. E tem gente que enxerga melhor com matrizes. Eu, particularmente, gosto mais das matrizes. Então, aqui tem para os dois gostos, tá? Montar o sistema de equação ou montar a matriz, tá? O importante é fazer a multiplicação correta e encontrar a expressão certa. Então, tá o tal x aqui, o tx aqui, o ty aqui, que já foi calculado aqui em cima, né? Aqui, ó, está multiplicado aqui pelo vetor área, conforme está escrito aqui, né? E aí eu tenho uma expressão para o cancelamento das forças na direção x. Tá? E eu encontro que a tensão normal é dada por essa expressão, eu vou simplificando, né? Cosseno θ, e encontro que é cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, 2 seno θ, cosseno θ. Aí, mais uma vez, eu uso uma outra relação, 1 mais cosseno 2θ, 1 menos cosseno 2θ, seno 2θ é seno θ, cosseno θ, e simplifico para a equação final que eu gostaria de achar, que é qual é o vetor... O Davi, faz silêncio aí, por favor, que grava tudo, esse microfone capta tudo aqui.
Alguém ajuda aí que eu tenho que parar a aula aqui, gente. Eu acho que eu deixei na casa da minha mãe. Não sei se eu deixei. Faça silêncio que eu estou dando. Bom, então aí eu encontrei a componente normal do vetor tensão se ele tiver girado, né, num plano θ, no sistema de coordenadas que eu posso escolher qualquer agora, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa para a tensão tangencial, certo? Então, na tensão tangencial, é o produto vetorial, num é o produto escalar, no outro, tensão tangencial, é o produto vetorial do vetor tensão pela área, né? Aí o que acontece? O produto vetorial é escrito dessa forma, aparece dessa forma aqui, eu substituo os valores, eu tenho Tx a y, eu tenho Ty a x, coloco na posição, multiplico, opero, faço a somatória das forças igual a zero, uso a relação entre a tensão tangencial, o vetor e a tensão normal, né? E descubro uma relação que tan θ é dado por isso aqui. Substituindo lá tudo, né? Encontro essa relação aqui embaixo, simplifico, uso que cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, e assim por diante, e chego na relação tan θ para qualquer tensão tangencial, variando um ângulo qualquer. Então, na planilha, nós vamos exatamente construir esses tensores e construir essa expressão e fazer o giro dos tensores na próxima aula, tá certo? Então, é um objetivo que nós vamos alcançar na próxima aula, é reproduzir isso aqui numa planilha, fazendo o ângulo girar do vetor. Então, vamos ver lá. Então, agora, existem algumas propriedades. Por exemplo, se eu girar de 90 graus, o cosseno que era positivo fica negativo, menos cosseno de 2θ é igual a menos cosseno de 2θ é igual a menos cosseno de 2θ mais 90, e o seno, né? O negativo vai com o negativo, mas o seno que é positivo vai com o negativo. Então, existe essa propriedade aqui, de trocar o sinal, né, no cosseno e, aliás, manter o sinal no cosseno e trocar o sinal no seno. Lembrando que sigma xx mais sigma y, que é o traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal, tem que ser uma constante, porque o que determina um sistema de matrizes é o determinante e o traço. Aí outra coisa que dá para perceber é que aquela relação amarela lá, entre a tensão tangencial e a tensão normal, se eu fizer um gráfico dela, vai ter, ó, como se fosse uma senoide, aqui uma cossenoide, uma senoide, com amplitudes diferentes, defasadas, e assim por diante, mas quando a tensão normal for máxima, a tensão tangencial é zero. Isso é o mais importante de guardar desse gráfico aqui. Aí tem os valores sigma xx, y tomados para fazer esse gráfico, e assim por diante. Então, até agora, o que significa essas duas expressões amarelas aqui que eu obtive? É uma expressão de rotação de um sistema de coordenadas. Então, tudo isso aqui eu posso interpretar como sendo uma rotação de um sistema V com XY para o sistema V' com X' Y'. Tá? É isso que a gente acabou de fazer, né, para interpretar o vetor V. Quem que é o vetor V no nosso caso é a força. Tá? Então, é só uma rotação simples. Então, como é que é feita uma rotação? É uma matriz de rotação, cosseno alfa, menos seno alfa, cosseno alfa, os vetores originais dando origem aos vetores novos. Então, isso é o que faz uma matriz de rotação. Então, basicamente é isso. Então, é uma outra maneira de ver. Se você não fosse engenheiro, só matemático, então você ia ver isso como se fosse uma rotação. Tá? Ela pode ser tridimensional também, aí a matriz seria 3 por 3, certo? Olha lá, a matriz de rotação seria 3 por 3, mas o problema seria resolvido também de forma análoga,
sabendo que os vetores são ortogonais, perpendiculares entre si, né? E assim por diante. Então, aqui tem as propriedades, né, de rodar de um sistema para um outro, vai a matriz R. Do sistema para de volta, é a matriz R transposta. Né? Por quê? Porque a matriz de rotação, a transposta é a sua inversa, é a própria inversa. Então, isso acontece com matriz de rotação. Se eu quiser aplicar esse problema de rotação ao estado triaxial de tensões, que foi falado no início, né, também é possível, né? Você obter o tensor T', né, sigma' multiplicado por M', encontrando a relação, né, T é igual a sigma vezes N. Também é possível, não tem problema nenhum. Tá? Aí você tem uma operação matemática que é transformar uma matriz numa nova matriz com um sanduíche, fazendo um sanduíche do vetor rotação, rotação transposta. Essas operações de sanduíche, né, elas são comuns quando você tem que mudar uma matriz de um sistema de coordenadas para outro. Tá? A ida e a volta. Bom, aí aqui aplica um exemplo numérico, né, que é um tipo de problema de rotação, de representar esse mesmo tensor um outro sistema de coordenadas, aí vai mudar os elementos aqui. É só um exemplo, eu não vou me preocupar com isso agora, porque nós vamos fazer isso com planilhas. Tá? Então, aí aparece a rotação, a matriz de rotação está aqui, aplicando e sigma' está aqui. Você pode também calcular a tensão de cisalhamento no novo sistema de coordenadas e assim por diante. Bom, dado que nós temos agora como fazer uma rotação para um tensor, um vetor e assim por diante, nós queremos escolher uma rotação especial na qual a minha matriz, que é cheia, passe a ser uma matriz diagonal. Por que eu faço isso? Porque é o seguinte, os problemas de plasticidade, fratura, né, dos materiais acontecem nas direções principais do meu campo de tensão. Então, se eu conseguir obter as direções principais, sigma'1, sigma'2, sigma'3, de uma matriz diagonal, eu consigo resolver problemas de fratura, de plasticidade, e assim por diante. Então, é importante você fazer essa mudança e obter essas tensões principais para resolver problemas de resistência dos materiais até a ruptura. Então, essa é a ideia. Certo? Aí nós podemos interpretar que o tensor das tensões é formado por três vetores TA, TB, TC. Né? Existem transformações matemáticas para isso. A relação entre o vetor tensão é o tensor das tensões vezes a normal continua válido, não tem problema nenhum, só que agora eu quero que ele seja proporcional a N, ou seja, T está na mesma direção de N. Então, eu escolhi um vetor T, o qual o meu tensor das tensões faz ele se orientar na direção da própria normal, né? O que vai produzir exatamente esse matriz diagonal que está aqui. É o que interessa. Aí eu monto o problema, né, com as coordenadas TI, sigma, NI, lambda e NI. Monto aqui o cálculo que o Tn é N escalar T, que é sigma NN, como eu falei, né? Tn é sigma NN. Coloco lá e encontro que a matriz é sigma JI, NI, NJ. Bom, isso aqui é uma notação apenas, tá? As normais também vão satisfazer essa perpendicularidade aqui, né? As coordenadas N2, N1, N3, N1, N3, N2, tudo bem? E o meu tensor vai aparecer só na diagonal. Tá certo? Então, estou garantindo matematicamente as condições para isso que eu estou procurando acontecer. Eu uso essas condições e determino através de uma solução matemática. Então, o mínimo entre sigma'1, sigma'2 e sigma'3, né, a minha tensão normal está entre o mínimo e o máximo do sigma'1, sigma'2 e sigma'3. Lembrando que a gente ordena sigma'1 como sendo o maior valor, sigma'2 o valor intermediário e sigma'3 o menor valor. É assim que se ordena a matriz. Então, aí, como é uma equação vetorial, eu vou transformar ela numa equação matricial. Eu
multiplico pela identidade dos dois lados. A matriz multiplicada pela identidade não faz nada, então fica só esse lado aqui, subtraído aqui, igual a zero. Né? Isso aqui é uma operação de multiplicação pela identidade. Você põe em evidência aqui a matriz, aqui é a matriz vetor. Tem que ser zero, porque é uma igualdade. Você coloca a identidade para fora. Olha, aqui está expresso exatamente como essa equação aqui. Tá? Aí você descobre que se você fizer essa operação com o lambda, com a matriz identidade, o n, é como se você estivesse subtraindo o lambda de cada uma das diagonais aqui, elementos das diagonais. Só isso, multiplicando pelo N1, N2, N3 e dando zero. Ou seja, eu faço essa operação aqui e obtenho uma equação de grau 3, uma equação de terceiro grau, que tem uma fórmula de Bhaskara para o terceiro grau. A minha representação é essa. Estou procurando uma função, né, cuja matriz cheia passa a ser matriz diagonal, como está representado aqui no desenho. Então, eu quero saber qual é essa nova direção x1, x2, x3. Tá? Então, vamos ver lá? Bom, aqui só mudei a notação, né? A função delta e j é a mesma matriz de identidade, não tem problema. Se eu coloco aqui a matriz, né? Mesma coisa. Quero que o determinante seja nulo, porque a operação se anula. O determinante tem que ser nulo, e aí agora eu encontro o polinômio, né, que depende de sigma. Por quê? Eu pego lambda e mudo para sigma, né, para eu saber que vai ter uma raiz sigma 1, sigma 2, sigma 3. E zera meu determinante aqui. Essa função é uma função de terceiro grau, com coeficientes I1, I2 e 3, onde I1, né, é o traço da matriz, que para a matriz cheia é igual à matriz diagonal, ou seja, mantém-se o valor do traço, né, portanto, esse coeficiente 1 é determinado. O coeficiente 2 é o traço da matriz ao quadrado menos o traço ao quadrado, né? O traço da matriz ao quadrado, que é representado assim, que é a mesma coisa que o determinante dos menores da matriz 3x3. O que são menores? São matrizes 2x2 retiradas da matriz 3x3. E também vai ser idêntico ao problema diagonal. Então, tudo que acontecer para a matriz cheia tem que acontecer para a diagonal. O traço, o determinante dos menores e assim por diante. E o coeficiente 3 é 1/6 de traço de sigma ao cubo, mais 2 traços ao cubo, menos 3 traços ao quadrado, vezes traço. E essa expressão mais complicada aqui, que no final das contas é o determinante da própria matriz, sem a subtração do lambda. Então, é só multiplicar os elementos da diagonal, que esse determinante é igual a esse determinante aqui. Tá? Então, é isso que tem que acontecer para encontrar essas matrizes principais aí. Essas direções principais. Então, vamos fazer isso em 2D. Né? Nosso problema é 2D. Nós sabemos que a função vai ser cúbica, né? Mas agora nós vamos reduzir o problema para 2D. Fica bem mais simples, a fórmula de Bhaskara todo mundo conhece. Então, pega sigma xx, y, tal xy, faz a mesma coisa do determinante, encontra uma equação de segundo grau, certo? E vamos resolver essa equação de segundo grau, encontra que ela é o traço idêntico, só diminuir uma coordenada, não tem problema, tá? O determinante é idêntico, maneira de calcular, certo? Aí agora faz o quê? Encontra a fórmula de Bhaskara com as duas raízes, sigma 1 e sigma 2. Qual é a diferença de uma para outra? Um é de sinal mais, outro de sinal menos. E aí eu tenho o meu cálculo de sigma 1 e sigma 2 para a matriz 2x2, que é o valor médio, né, do traço, né, traço por 2, mais raiz quadrada da subtração, dividido por 2 ao quadrado, mais a multiplicação de tal xy, tal yx. Lembrando que esses dois são iguais, então vai dar um valor quadrático aqui. Tal xy só é diferente de tal yx se houver escoamento, mas aqui nós estamos considerando
tudo em equilíbrio, ninguém está escoando, então aqui vai ser um quadrado também. E aí nós temos o problema da tensão principal que nós gostaríamos de encontrar, que é o quê? Vamos ver lá. O que é esse problema da tensão principal? É uma matriz que ela é só diagonal, certo? Então, no caso, 2 por 2, né, nós encontramos exatamente o sigma 1 e o sigma 2, né? Tá? Isso. No caso, 2 por 2, né? Então, na nossa planilha, nós vamos aprender a fazer isso aqui. Quem quiser depois estender para 3D, pode estender, não tem problema nenhum. Então, é isso que nós vamos fazer na próxima aula. E nós vamos digitar essa equação na planilha, definir a matriz e deixar tudo bem organizadinho, tá? Para montar a matriz na semana que vem. Aí aqui tem as propriedades matemáticas. O que são as propriedades matemáticas? As tensões normais são extremas, ou seja, assumem valores máximos e mínimos e são perpendiculares entre si. Isso aqui é uma prova matemática, não me interessa, por enquanto, por isso. Né? Todas as tensões são perpendiculares e elas têm um valor máximo. Para você encontrar um valor máximo, você tem que derivar em relação a uma variável que ela dependa igual a zero. Aí você encontra os valores máximos. Tá? E a gente vai construir essas relações aqui, ó. 2 tal xy vai formar um cateto de um triângulo, sigma xx menos sigma y, outro cateto, e a diagonal vai ser isso aqui. Tá? Isso nós vamos perceber aí. Tá certo? Então, você pode fazer para sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Ou seja, qualquer um daqueles 3 problemas planos iniciais lá. Tá bom? Também nós vamos ter que as tensões normais são máximas e as tensões de cisalhamento também são máximas. Só que é o seguinte, quando a normal for máxima, a cisalhamento é zero. E vice-versa. Tá? Então, não pode ser máxima ao mesmo tempo. Bom, vamos ter o problema aí. E olha só. Olha lá. A mesma barra, né? Aqui a tensão normal é F sobre 2A0. Quando muda o corte, aqui é a tensão tangencial, que é F sobre 2A0. Aqui, a tensão tangencial é F sobre 2A0. Aqui é a tensão normal. Para a mudança de 45 para menos 45. Olha só. Os valores não se alteram, mas a interpretação de quem é tensão tangencial, de quem é normal, muda. Por que você não ofereceu na primeira vez? Bom, então, nós vamos construir um círculo, por quê? Porque essas coordenadas aqui, certo? Que nós acabamos de descobrir aqui, vamos voltar aqui, elas são as coordenadas de um círculo afastado da origem. É por isso que nós vamos construir um círculo com essa equação aqui. Tá? Então, na aula que vem, nós vamos construir isso aqui numa planilha, para fazer esse gráfico, certo? Até o final do bimestre, nós vamos trabalhar com essa planilha e com exercícios, construir esse círculo, onde a gente vai calcular o raio, a tensão máxima, o centro do círculo, a tensão normal e as tensões tangenciais. Nós vamos interpretar ela pela matriz cheia e pela matriz diagonal. Certo? Então, aí nós temos aí, em 2D, né? Em primeiro lugar, em 2D, para a gente perceber. A gente vai construir todas essas relações na planilha. Tá? E aí nós vamos ver o seguinte. Aquela situação que eu tinha obtido para a tensão com qualquer ângulo N, certo? Deixa eu voltar aqui, só para lembrar o que acontecia. Então, veja lá.
Você lembra que a relação que eu tinha para qualquer tensão lá, sigma n θ, lembra lá? Ela tinha uma soma do sigma xx dividido por 2 e uma subtração do sigma xx menos sigma y, né? Dividido por 2. Tinha essas duas situações aí. Né? Uma soma e uma subtração, exatamente como estava aqui. Agora, quando você olha para as tensões normais, olha bem essa equação aqui. O que acontece com esse pedaço aqui? Esse pedaço aqui vira uma raiz. Certo? Então, a tensão tangencial deixa de existir, certo? E a tensão normal aparece uma raiz aqui, com um sinal mais e um sinal menos. Né? Só olhar aqui onde estava aqui, ó. Voltando lá. Aqui, ó. Certo? Um sinal mais e um sinal menos. Ou aqui, né? Ou aqui, sinal mais, sinal menos. Tudo bem, não importa. Essa equação foi só abreviada a 1,3, aí coloca 1,3 com mais e menos e aos mesmos termos. Bom, então, se agora a situação que eu tinha variando o ângulo θ muda para uma situação definida, onde a tensão tangencial é 0 e a normal aparece 2, né? Então, eu já sei que eu posso ir girando esse daqui até zerar essa equação e encontrar aquela anterior lá. Certo? É que aquela anterior lá já foi obtida de uma forma direta. E essa daqui eu tenho que ir obtendo girando. No ângulo θ. Então, a minha matriz cheia vai ser representada num círculo onde as coordenadas desse ponto, por exemplo, é sigma 1, tal 1, 2. A desse ponto é sigma 2, 2, menos tal 2, 1. Então, o ponto fica determinado pela matriz, esses dois pontos. O centro fica determinado pelo sigma 1 mais sigma 2, 2, ou sigma xx mais sigma y, como você queira, dividido por 2 é a soma, que é o traço dividido por 2, certo? Para a matriz cheia, e também vai aparecer nesse mesmo círculo a matriz diagonal, que é o sigma máximo, que é aqui, certo? E o sigma mínimo, que é aqui. Certo? Então, esse círculo poderá ser construído pela matriz cheia, como pela sua respectiva matriz diagonal, que nós vamos ver na próxima aula. E o raio do círculo também é calculado. Certo? Então, é isso que nós vamos ver. Aí nós vamos olhar estados particulares. Tem uma tração simples, como é que representa? Uma compressão simples. Né? E aqui a tração, tudo é positivo, na compressão, tudo é negativo. E um cisalhamento simples. O disco, o círculo centrado no zero. Uma tensão hidrostática e assim por diante. Depois que a gente entender bem isso aí com a planilha, a gente vai poder estender o círculo de Mohr para 3 direções, com uma matriz 3x3, uma matriz diagonal, respeitando as mesmas relações anteriores, certo? O sigma n, sigma θ também, tá? Vai ter 3 relações, 2 a 2, né? E aí, você monta o círculo de Mohr em 3 dimensões aqui. Então, seria o círculo de Mohr para 3 dimensões. Então, o que nós concluímos com isso? Que nós aprendemos a resolver o problema bidimensional de tensão plana. Se eu mudar tudo isso para deformação, vira deformação plana. E aprendemos a resolver o problema tridimensional. Mas aqui, nessa aula de hoje, foi dada uma abordagem básica, como se obtém as relações, quais são as relações obtidas,
E na aula que vem, nós vamos fazer isso na planilha e calcular problemas específicos. Ok? Bom, então, por hoje é só. Né? Aí depois tem coisas de hidrostática e assim por diante, mas isso é acréscimos, né? Deixa eu ver até onde vai a apostila aqui, hidrostático. Eu acho que vem um pouco de plasticidade aqui, pressão termodinâmica. Desviatório, elemento puro. Esse aqui já é para plasticidade. Tensões octaédricas que vocês vão ver na pós-graduação. Se der tempo, a gente vê. Né? Quem estudou ciência dos materiais sabe aquelas questões das vacâncias, dos octaedros lá, das ligas intersticiais, né? Substitucionais, onde os elementos entram nos octaedros, né? Então, ali também a gente consegue entender os problemas utilizando a ciência dos materiais através disso aqui. Mas isso aqui eu não quero que vocês se preocupem com isso, porque esse é um nível mais avançado aqui na apostila, né? Eu só quero... Isso, termina aqui. Não, ainda tem mais coisa aqui, equilíbrio estático. Só quero que vocês aprendam a classificar estado plano de tensão, plano de deformação, e aqui é um exercício. Estado plano de tensão, estado plano de deformação, saiba construir as matrizes, usar a planilha e resolver os problemas. Ok? Então, é com essas expressões aqui e com aquelas duas amarelas que nós vamos construir a planilha na aula que vem. Tá bom? Por enquanto é só. E obrigado por vocês terem vindo. Qualquer dúvida me pergunte, porque eu acho que a planilha vai fazer vocês me perguntar obrigatoriamente, porque eu vou fazer a planilha aqui na tela do computador, vocês vão fazer em casa aí, e vocês vão compartilhar também, porque aqui eu percebi que eu posso compartilhar as telas que eu quiser aqui. Por exemplo, eu quero ver a da Ágata aqui. Aí eu vou lá, clico na apresentação da Ágata e eu vejo. Certo? Se alguém quer ver a minha, aí clica esse alfinete que tem aqui, ó, fixar na tela. Né? Quando eu clico nele, eu vejo ou minha foto ou minha apresentação. Então, na próxima aula, quando a Ágata estiver construindo a planilha, certo? A Érica, ou a Camila, ou o Leandro, vocês vão fazer a planilha online, aqui chama o Excel, carrega a sua planilha, faz a sua apresentação, todo mundo faz. Quando eu quiser ver cada um, eu vou para a Camila, vai lá, não, Camila, está errada essa coluna. Aí eu vou lá na Érica, Érica, muda aqui, essa linha está errada e tal. Leandro, e assim por diante. Tá? Vou tentar fazer aí, para ficar o mais interativo possível, vocês aprenderem esse assunto. Então, por que a ideia da planilha? Para vocês não se preocupar com esse monte de equações, entender o problema, saber substituir na planilha e resolver o problema. Tá bom? Então, por hoje é só. Obrigado. Obrigada, professor. Bom final de semana. Até a aula que vem. Até a aula que vem. Se não tiver notebook, vai na casa do colega e assiste a aula junto. E avisa os que estão faltando também.